Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eric Surjan de História. Estamos aí chegando em mais um Enem agora em 2022. E claro, não seria diferente. Estamos aí com o professor Reginaldo Veras e seus amigos se preparando, para mais uma provinha. Vamos lá? Vamos tratar de alguns assuntos, começando aí pelo Brasil colonial. Um assunto sempre muito presente no Enem. Então a gente vai tratar aí de algumas dicas importantes. Tá bom? Vamos lá? Vamos botar na tela aí para a gente ouvir, saber mais um pouquinho do que eu vou registrar. Brasil, colônia. Bem, quando a gente fala desse período da história do Brasil, a gente não pode deixar de entender que, evidentemente, houve uma forte influência proveniente da Europa, né? A Europa que vivia ali a fase do seu Estado moderno, tá? O Estado moderno europeu, tá? E nesse período algumas situações, pode voltar a tela aqui para mim, algumas situações, a gente não pode deixar de se lembrar na hora de realizar, tá? Uma prova, responder alguns itens relacionados a esse tema que vai se referir ao Brasil colonial. O Estado moderno europeu ele era baseado, em duas situações interessantes. Esse Estado é organização política. E essa organização política ela está vinculada diretamente a quê? A um poder centralizado na figura real, um poder absoluto, um poder autocrático, ou seja, o regime absolutista, também conhecido como regime déspota. E essa forte interferência real, o rei que tem esse seu poder absoluto e tudo mais, tá? Ela vai gerar influência direta sobre a estrutura econômica desse Estado. E essa estrutura econômica era vinculada a uma política mercantilista, que, em suma, ela era voltada a um regime metalista, em que o Estado, sem esquecer que esse Estado era o rei, a organização responsável pela organização política, tá bom? Esse Estado enriquecido a partir do acúmulo de metais preciosos, tá? E, diante da estrutura vinculada ao contexto europeu do período da Idade Moderna, a gente não pode se esquecer que, para que eles tivessem acesso a posse sobre esses metais, seria indispensável a exploração sobre outras terras. E dentre os territórios decorrentes, é claro, da expansão marítima europeia, tá, está aquele que seria conhecido, segundo, é claro, a nomenclatura proveniente dos próprios europeus, como América. E falando da América portuguesa, ou América lusitana, a gente começa a construir o que seria o Brasil. Tá? Dentro dessas navegações, alguns tratados ultramarinos, tá bom, seriam reconhecidos entre Portugal e Espanha. Dentre eles, o Tratado de Tordesilhas, a partir de 1494, que limitava certa área do território americano, parte mais oriental da América para Portugal e a parte mais ocidental, ocidente desse meridiano tratado em Tordesilhas, para a Espanha. E dentro desse contexto, tá bom? Quando os lusitanos, os portugueses, chegaram a partir da Esquadra de Cabral em 1500, no dia 22 de abril, no território que seria o Brasil, tá bom? Iniciou-se um processo de exploração. Dado importante, esse primeiro momento, tá? Ele é marcado por um instante em que o Brasil estaria vinculado ali, tá bom? À oferta do pau-brasil, tá? É um período conhecido como pré-colonial, tá bom? Por que pré-colonial? Porque o ápice da exploração, tá? O ápice da exploração lusitana sobre o Brasil ainda não havia se iniciado. E quando a gente percebe essa estrutura, a gente não pode deixar de entender por que Portugal não priorizaria as terras que a gente chama de Brasil. Por quê? Porque ele estaria priorizando a exploração sobre a região da Índia, ou seja, das Índias Orientais, que fica a oriente do mar do Oceano Atlântico. Tudo bem? Então, a ocidente do Oceano Atlântico está a América Ocidental. América que isso aqui. Depois você edita para mim, né? Então, a ocidente do Oceano Atlântico está
né, as chamadas Índias Ocidentais, e ao Oriente estavam, né, as Índias Orientais, dentre eles a própria Índia. Com isso, né, a exploração sobre o pau-brasil seria um marco inicial, mas que não duraria tanto em virtude da crise dessas especiarias de proveniência oriental, tá, e também do interesse europeu em avançar sobre as terras americanas. O que é que vai acontecer? A partir daí ocorreram ali, já na transição, chegando na quarta década do século XVI, ocorreriam as expedições de Martim Afonso, tá bom? A partir dessas expedições, o Brasil alcançaria ali uma nova fase colonial, conhecida como a das capitanias hereditárias, tá? Que por motivos diversos não seria um período de muito sucesso, e também dos chamados governos gerais, principalmente ali a partir de 1548, com a chegada de Tomé de Souza, que seria um governo geral que centralizaria o poder sobre essas capitanias. Bem, segundo essa ideia, qual seria o foco econômico, tá, da coroa portuguesa ao explorar a América portuguesa, a América lusitana, parte do que hoje é o Brasil? Seria o chamado plantation. Ó, eu vou deixar assim, do açúcar, tá bom? E esse plantation do açúcar, que está aí, né, no cantinho para vocês, com a letra maravilhosa, mas que vai entender o que eu estou dizendo. Mas a partir desse plantation do açúcar, é o momento que a gente vai entender como que essa exploração ocorria. O que significa esse sistema plantation? Ele vai representar, né, a presença de grandes latifúndios, tá, terra para produção, monocultura, no caso, monocultura da cana-de-açúcar, mão de obra escrava de proveniência africana, que também tem um fim comercial muito grande vinculado a essa atividade, tá? E a exportação no contexto mercantilista. E isso ia garantindo, com forte auxílio, até mesmo, tá bom, da própria Holanda, que financiava, né, a formação e a presença desses engenhos no Brasil, tá? Garantia a partir de então o enriquecimento da coroa, beleza? Então essa é a ideia, tá? Vinculada aí, né, a um tema muito importante, são dicas, são pontos, né, indispensáveis para a gente compreender essa primeira fase, tá, do Brasil no período colonial, beleza? Então valeu, muito obrigado, vamos arrebentar aí no Enem, conto aí com o estudo de vocês, desejo uma ótima prova e vamos arrebentar. E vamos lá, estamos com veras, estamos juntos, vamos que vamos. Valeu!